Olá, conforme eu prometi, estou trazendo aqui uma planilha de precificação. Meu nome é William Moraes, sou consultor financeiro da Canto e fundador da WW Treinamentos. Essa planilha é basicamente a planilha que eu peguei do eFood e fiz aqui todos aqueles ajustes do Excel. Mas no final do vídeo eu vou deixar exatamente o que eu modifiquei. Vamos direto para a planilha, que aí você não perde tempo também. Vamos lá. No início aqui, vamos ter alguns 6 tópicos, algumas instruções bem simples e básicas para você no dia a dia quando você estiver utilizando. Então, na aba custos operacional, você vai preencher os valores totais de faturamento, os valores específicos gastos nos últimos 3 meses. E se for um negócio novo, você pode pôr uma perspectiva de quanto serão essas despesas. A gente já vai lá. Na aba insumos, você vai poder cadastrar todos os seus produtos. Eu quero que você cadastre conforme você compra eles. Você vai pôr a quantidade, quanto que você utiliza e quanto você perde para desperdício, porque ele vai fazer uma conta somando esse valor que você perde. Ainda na aba insumos, você pode utilizar uma calculadora ali de conversão de medidas bem simples no topo da tela. Na aba cardápio são 50 itens que já estão disponíveis. Aí você clicando no mais, você abre o item e você vai categorizando cada produto que é referente àquele produto que você está criando. A gente também vai dar mais detalhes lá. Você vai ver que na planilha ela fala que tem uns 4 cardápios. A princípio ela só está com um funcionando. E eu quero um pouco do feedback de vocês para saber de fato se está funcionando, e aí eu vou expandir para os demais. Já na planilha precificação, eu quero que vocês preencham a quantidade de produtos vendido em média dos últimos 3 meses e perspectiva de venda, caso você esteja colocando um produto novo. E também você vai colocar o objetivo de quanto você quer vender aquele produto. Tem algumas planilhas que você coloca a porcentagem. Eu prefiro colocar o preço, porque dali eu faço os descontos de imposto de renda e também faço os descontos de taxa de maquininha, por exemplo. E na aba 6, isso aqui não tinha na outra planilha, eu fiz uma aba de ponto de equilíbrio. Nessa aba você vai ver ela um pouco reduzida em quantidade, porque é onde vai ficar no 0 a 0 o custo da sua empresa junto com o faturamento. Vamos lá, custos operacionais. Na aba custos operacionais, você tem liberdade aqui para preencher os custos que você tem dos últimos 3 meses. Então aqui nós temos os últimos 3 meses olhando do mês atual. Ela já vai atualizando automaticamente, tá bom? Então aqui já tá novembro, dezembro e janeiro. Se isso aqui for mudar, por exemplo, vamos colocar aqui 1 de março de 2026. E ele já atualizou automaticamente aqui para os 3 últimos meses. Então vamos supor aqui esse negócio que hoje aqui é uma loja de vendas de velas e aromatizantes. Então aqui já tem mais ou menos o custo de energia, já tem o custo do MEI, já tem o custo da internet, telefone e aluguel. Por que que tá um MEI aqui ou barra DAS? Estamos vendo o faturamento ainda muito próximo de R$ 2.000, cabe dentro do MEI. Se você for DAS, caso seja uma microempresa, e você tenha que pagar mais impostos ainda. E aqui a gente tem, claro, uma descrição muito grande aqui de itens, e você pode ficar com a liberdade de colocar mais itens aqui embaixo e colocar quais são os valores médios dos últimos 3 meses. Então aqui temos energia R$ 100 de média, temos o MEI da R$ 76 por mês, temos a internet R$ 100 por mês e 1.300 de aluguel. Isso vai trazer com que tenhamos 1.576 de custo fixo, e aqui ele vai fazer uma média desses últimos 3 meses. O mesmo vem para o faturamento. Conforme você for fechar o mês, você vem aqui e imputa o faturamento desse mês, e ele vai fazer uma comparação da média dos últimos 3 meses do custo operacional, de quanto do seu faturamento é custo operacional. Aqui temos uma média então de R$ 2.000. O custo operacional ele é 78% do meu faturamento. Caso ele suba, vamos dizer que em janeiro você venda mais, o custo operacional em relação ao seu faturamento ele vai reduzir. Próxima aba. Nessa aba também você vai preenchendo todos os itens. Aqui eu já deixei preenchido. Você só vai preencher as células que estão em branco. Então o item que você compra, você coloca em volume que você compra ele. Então a cera, por exemplo, eu compro sempre 10 quilos quando vai no atacado. Não tem como comprar menos. Sempre coloque o que a média que você compra aqui, ou das maiores vezes que você compra. Aqui o preço que você compra isso e quanto de fato útil é utilizado. Então, por exemplo, da cera dos 10 quilos, aqui ele tem uma conversão que é para você deduzir, porque normalmente quando é quilo, unidade muito grande, você não utiliza tudo nos seus produtos, então aqui tende a reduzir uma medida menor. E essa medida menor que nós temos aqui está em gramas, então de 10 quilos que compra, utiliza 9,5 quilos ou 9.500 gramas. Caso você venha a ter desperdício, você vai ver essa conta aqui, ó. De 10 quilos que eu mostrei anterior, você paga R$ 10,98 nos 10 quilos, porém como você tem 5% de desperdício, ele soma
no custo e vira R$ 15,73 os 10 quilos. O mesmo vale aqui para o fio. O fio ele está em metro e é utilizado 95 centímetros ou 0,95 metro. Aqui o aroma são 50 gramas, utiliza tudo, o pote utiliza tudo, a embalagem que é unitário também utiliza tudo, a água de 5 litros também acaba utilizando tudo e unidade de bambu também acaba utilizando tudo. Aqui, como vimos na aba cardápio, nós vamos colocando os insumos e a quantidade utilizada para a fabricação desse item. Pode ver que aqui, de novo, você só vai preencher as células que estão em branco. Então aqui, para produzir uma vela, nós vamos precisar de cera, fio, aroma, pote e embalagem. E a quantidade utilizada aqui, ela sempre vai trazer a configuração da medida que você tem disponível. Isso aqui já era um padrão da planilha anterior, então eu acabei deixando que é quando que você compra. Não dá para utilizar isso aqui como se fosse um estoque. Mas dos 10 quilos é utilizado para uma vela, 400 gramas, é utilizado 0,07 metros, então 7 centímetros mais ou menos, o aroma 5 gramas, um pote e uma embalagem para fechar essa velinha. Aqui também estão alguns outros itens que eu cadastrei como exemplo. Então o aromatizante, ele vai o aroma também, 400 gramas, o pote vai 1, a embalagem vai 1, a água vai 0,5 e vão 6 pauzinhos de bambu também. Aqui também foi criado um aromatizante de 700 ml. Qual que é a diferença? É que a água aqui é utilizado 700 e no de cima era 500 ml. O novo item que a gente vai criar é o kit de velas aqui, certo? Kit de 5 velas. Para a gente poder criar o kit de 5 velas, nós vamos precisar voltar lá e criar a vela. Como eu já tinha cadastrado a vela, ela é o meu item 1, eu já sei que o custo de fabricar uma vela é sim R$ 8,57. Então a vela é uma unidade que eu compro, ela é R$ 8,57 e eu também utilizo uma, não tenho desperdício nenhum. Voltando para o cardápio, nós vamos aqui adicionar a vela e nós vamos adicionar aqui como 5 unidades. Então o nosso custo só de fabricação, nosso custo variável, é R$ 42,85. Então aqui, bem simples, bem tranquilo, cardápio. William, mas você falou cardápio e está utilizando aqui para produtos que não são de alimento. Não tem problema, poderia colocar tabela de preços, tabela de produtos, não importa. Deixei cardápio porque como já vem de um padrão, eu preferi não mexer em toda a estrutura. E fica bem tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui ficam as maiores diferenças. Você vai ver o seguinte, você vai ver novamente as células em branco, onde você vai preencher. Na coluna D, você vai ver qual é o custo variável. Então, qual é aquele custo para você só produzir aquele produto de acordo com os insumos. Na coluna E, você preenche a previsão ou realizado de vendas. Então, se você está olhando para trás dos seus produtos, olhando para trás da sua empresa, você pode colocar os dados reais aqui conforme o controle que você vai tendo. Caso eu seja uma empresa nova ou um produto novo, você pode pôr aqui uma expectativa, como a gente vai fazer aqui com o produto 4, que são as 5 velas. Aqui das 3 ademais, nós já temos uma visão de que eu vendo 100 velas da primeira, eu vendo 50 kits aromatizantes de 500 ml e vendo 20 kits aromatizantes de 700 ml. O custo operacional, ele faz uma média ponderada. Então, conforme o custo variável, ele vai dividir e multiplicar pelo número de vendas que você for realizando. Então, essa conta ela vai fazer automaticamente. Quanto menos você vende, maior o custo operacional. Concorda? Então, por exemplo, aqui, você vende apenas 20 aromatizantes, o custo de fabricação dele para vender só 20 é muito caro. Então, para você manter toda a estrutura para vender 20, ele recebe uma maior carga de custo operacional. Quanto mais você vende, menos carga de custo operacional esse produto recebe. Vamos dizer que o nosso kit de velas, ele vai vender na média entre os dois kits de aromatizantes. Vai ficar na média de 30. Então ele vai redividir todo o custo operacional com todo mundo. Você vê que vai reduzir o custo operacional dos demais produtos e ele vai agregar um custo operacional para ele. Aqui ele vai somar o custo operacional rateado junto com o custo que você já tem de 42, ele vai para 55,98. Isso aqui é o custo total para você fabricar esse produto. E agora, na coluna H, você vai colocar a sua perspectiva de quanto você vai vender. Uma ideia é, nós já sabemos que nós vendemos cada vela a R$20. Vamos vender, então, como se fosse 80, que o cliente levando 5 velas quase que ganha uma. Qual que seria o lucro, tanto de pagamento internet,
quanto de loja. Qual que é a diferença? O lucro de loja, em teoria, você tem menos gasto, você não precisa pagar comissões. Então, o lucro de loja é um pouquinho maior do que o lucro na internet. Você provavelmente vai pagar taxa de entrega ou taxa de comissão para aquele site que você está divulgando. Então, por isso que ele acaba trazendo aqui um custo de internet um pouquinho menor do que o custo de loja. Poderia eu colocar aqui que eu quero um lucro de 40%, fazer a conta, mas de novo eu prefiro fazer a conta, colocar o custo aqui de venda e aí ter as taxas de transação, de maquininha, que você vai adicionando aqui em cima. Então aqui em cima o que você coloca? Caso você tenha alguma comissão, tanto na internet quanto na loja, no produto, ele vai somar aqui. Por exemplo, se eu coloco 5%, você vai ver que tanto o lucro da loja quanto o lucro da internet, eles ficam iguais, né? Como na loja eu não preciso pagar ninguém, ele fica com um lucro um pouco maior. Então na loja eu tenho 2% da maquininha, mas na internet eu tenho 5%. Então aqui ele já faz tudo automático. E agora a última aba, o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio você vai ver o seguinte. Na linha laranja, o custo fixo. Na linha amarela, o custo variável. Na linha vermelha, o custo total, que já começa aqui onde tem o custo fixo e aí conforme você vai produzindo, ele já faz a conta do custo total. E na linha verde, o seu lucro. Então você vê que lá, por exemplo, com 200 você já tem tanto lucro quanto o pagamento total dos custos. O teu ponto de equilíbrio fica numa margem mais ou menos de 100 produtos vendidos, é onde você mais ou menos vai ter o seu ponto de equilíbrio. Vamos voltar um pouco na precificação? Então a gente vê o seguinte, essa conta aqui de lucro, ela já está vendo e rateando tudo. Para produzir e vender os 200 itens, eu já estou somando toda a despesa de custo fixo, toda a despesa de custos variáveis e estou tendo o meu lucro. Isso aqui já está todo rateado para você ter o lucro dos objetivos que você tem para cada produto. Você vê aqui que um dos itens você está tendo até prejuízo, porque o custo total que eu tinha colocado estava sendo de R$ 27,95. Então aqui o ideal é subir o preço e vamos ter um pouco menos de lucro, mas não vai mudar muito a perspectiva, vai apenas subir um pouco mais o seu ponto de equilíbrio. Você vê aqui que ele subiu um pouquinho aqui dos meus lucros. William, não vou vender 100 velas. Quando eu fizer o kit, eu provavelmente vou começar a vender menos velas individuais. Eu vou passar a vender 80. Você vê que o ponto de equilíbrio, ele também vai um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, essa é a ideia, você ter uma ideia de perspectiva de quanto seria o seu ponto de equilíbrio aqui nessa planilha.